Tá difícil correr? Tá sofrendo dos seus treinos? Falta de fôlego, perna cansada, seja lá qual for a dificuldade que você está tendo, tá difícil realmente? Então não tá sendo legal a tua corrida, teus treinos de corrida, a tua corridinha que você dá? É disso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Vou falar que você não precisa sofrer, não tem necessidade. Você pode correr muito mais do que você está correndo agora, mais tempo, mais distância, sem sofrimento. Sem sofrimento. Parece mentira, mas não é. Eu vou te provar aqui. Tô até com uma camiseta aqui, ó, de 50 quilômetros, de uma prova de 50 quilômetros que eu fiz lá na Califórnia, em trilha, lá em São Francisco. E fiz sem sofrer, foi uma prova maravilhosa. E se eu fiz 50 quilômetros, por que você não pode fazer também 50 quilômetros? Como é que é assim? Tá sofrendo correndo 5, correndo 10? Vamos, eu vou desvendar para você aqui os motivos desse sofrimento e vou te ensinar como não sofrer nos seus treinos de corrida. Chega de sofrimento, ninguém merece sofrer e na corrida não tem sentido nenhum sofrer. Tá errado sofrer na corrida. Então, para de ficar fazendo treino que não funciona. Treino que não funciona é treino que se sofre. Treino que funciona é treino que você não sofre, que você sabe o que você está fazendo em cada treino, que você tem aí fôlego para fazer. Tamo junto? Então, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu falo muito aqui sobre como correr mais distância sem sofrer. Essa é a missão aqui nas minhas redes sociais. Como correr mais distância sem sofrer. Tá? E por que eu falo isso? Para você que não me conhece, meu nome é Daniel Oliver, sou treinador de corrida e eu sou a pessoa perfeita para falar isso para você. Porque eu tinha o mesmo problema que você está tendo agora, de sofrimento nos treinos. Eu tinha isso. Quando eu comecei a correr lá em 2009, eu já conseguia correr uma distância de 10 quilômetros, mas eu não conseguia correr mais do que 10 quilômetros. Eu sofria em toda a corrida que eu fazia de 10 quilômetros. O meu coração saía pela boca, as minhas pernas todas pesadas. Eu terminava acabado, acabado. E o que passava pela minha cabeça naquela época? Primeiro, que correr mais do que 10 quilômetros era impossível para mim. Eu achava que era muito difícil correr mais do que 10 quilômetros. Eu achava que correr mais rápido também não dava, porque eu sofria muito correndo ali 10 quilômetros ali entre 50 minutos e uma hora, tá? Era muito difícil. Então eu criei essas crenças limitantes na minha cabeça, que correr mais rápido era impossível, assim como correr mais do que 10 quilômetros. E eu coloquei o que também na minha cabeça, que correr era difícil, que correr era sofrido, porque a cada treino de corrida que eu fazia, cada prova de corrida que eu fazia, era um sofrimento, era realmente, corria, sabe, até eu ficava todo vermelho, ficava todo suado, ficava, sabe, o coração saindo pela boca. Eu muitas vezes dava vontade de caminhar no meio do treino, de parar. Então não era uma sensação muito boa durante o treino. Às vezes sim, às vezes tinha, às vezes não. Mas era bom depois que terminava o treino, né? Nossa, tá feito. Mas aquela sensação de, pô, tá feito, né? Mas não é uma coisa totalmente prazerosa, né? Muita gente sentia prazer em correr, eu via assim as pessoas correndo normal, e para mim não era. E eu achava que daí para os outros era mais fácil. Eu achava, pô, aquela pessoa ali corre maratona, mas ela acho que ela já nasceu assim, mais com talentosa para isso, né? A genética dela é para correr maratona. Agora eu não, eu sou pesadão. Eu não consigo, eu sou devagar. Então era muito fácil eu ficar justificando, né, do que encontrar um caminho para conseguir correr mais e melhor, tá? E assim, é um momento que talvez seja o teu momento agora e a gente vai desvendar essas coisas juntos. Era um momento que eu achava que correr era daquele jeito, eu achava que o treinar a corrida era simplesmente sair correr, tá? Era simplesmente sair correr e que eu sofria naqueles treinos e era daquele jeito e ponto. Para mim, treinar corrida não era nada diferente daquilo. Né? Talvez os profissionais, aqueles atletas que ganhavam dinheiro, eles sim tinham um treinamento especial, porque era o trabalho deles. Agora, nós, corredores amadores, que correm por prazer e tal, pô, não tem muito. é, Qual que é o treino? É sair correr, né? Só que chegou um belo dia que eu quis mudar, eu quis melhorar os meus treinos, eu quis realmente fazer treinos que
que iam me levar para alcançar objetivos. Eu fui procurar, porque eu fazia faculdade de educação física na época, então eu comecei a ver que existia um caminho para evoluir na corrida. Então eu fui fazer um curso para treinadores de corrida, que era destinados a profissionais já formados em educação física, assim como para estudantes, né? E eu, como estudante, fui lá fazer esse curso para ser treinador de corrida, mas eu não queria ser treinador de corrida. Eu queria apenas prescrever os treinos de corrida para mim mesmo. Então eu fui fazer esse curso e eu descobri que eu fazia tudo errado. Tudo errado. Tudo. O porquê eu não evoluía, porque eu sofria nos treinos, era porque eu não estava treinando corrida, eu estava apenas saindo para correr. Eu estava apenas saindo para correr. Então vamos lá, já vamos pensar num primeiro erro aí. Você que está aí do outro lado, você está apenas saindo para correr? Você coloca o teu tênis e sai correr, uma distância que você acha que deve ser feita, na velocidade que você é natural para você? Se você quer melhorar na corrida, tanto correr mais distância ou correr mais rápido, saiba que não é dessa maneira. Então, vamos parar com isso agora. Você vai fazer o quê? Buscar o melhor caminho, igual eu busquei o melhor caminho a partir daquele momento que eu comecei a aprender que não era daquela maneira. E por que não era daquela maneira? Primeiro, né, os próprios professores, eles não falavam que que o treinamento, que era um erro, né, treinar por treinar. Eles passaram qual que era o jeito correto. E eu comecei a ver aquilo, nossa, mas eu não faço nada disso, né? E qual que era o jeito correto? Primeiro, vamos pensar no treino em si. Tem que ter um aquecimento do treino, um aquecimento, uma preparação do corpo para o treino de corrida. E a preparação do corpo tem todo um aquecimento articular, tem toda uma parte de movimento de alongamento, tem uma parte realmente ali de preparação muscular, que tem alguns saltos, que tem mais uma parte de uma corridinha mais leve ou uma caminhada antes. E eu, puxa, eu não fazia aquecimento. Então, e um dado que eles mostraram nesse curso, que se você não faz aquecimento, um aquecimento aí de pelo menos 10 minutos antes do seu treino, você rende menos de 40% no seu treino, você está deixando de render aí 40% a mais, tá? Você faria um treino muito melhor, porque o teu corpo, imagina, se você sai para correr agora, você está aqui assistindo o vídeo, né, de bobeira, e daí você vai começar um treino, coloca o teu tênis e você sai correr. Teu corpo não está preparado, você está em repouso, o teu batimento cardíaco está tranquilo, a tua circulação está normal. De repente você começa a correr, você começa a colocar um exercício pesado num corpo que estava em repouso, é um choque muito grande, tá? Então o risco de lesão também é muito grande aí, você tem risco de se lesionar. A melhor maneira é você fazer um aquecimento. O propósito do aquecimento é aos poucos você fazer movimentos para o teu corpo sair do estado de repouso e ir para um estado mais ativo, tá? Que você esteja pronto aí para realizar um treino numa performance boa. Qualquer pessoa de todos os níveis deve fazer um aquecimento. Então, por aí eu já vi, aquecimento eu não faço, vou ter que começar a fazer. E daí entraram numa parte de metodologia do treinamento de corrida. E começaram a falar, tem que treinar tantas vezes por semana, tá? 3, 4 vezes por semana. Tem que ter um intervalo entre cada treino. Só que um treino leve, o intervalo tinha que ser menor. Um treino mais difícil, o intervalo tem que ser maior. E eu comecei a ver, nossa, mas eu não sei nem se o meu treino é difícil, é leve. Então tinha várias categorias de treino. Tinha treino leve, treino moderado, treino forte, treino super forte. E mas eu sempre treinei igual, né? Então, para evoluir, eu tinha que fazer vários tipos de treino, em várias intensidades. Forte, leve, fraco. Peraí, vamos lá. Vou ter que começar a fazer isso, vou ter que pesquisar. Só que o treino dependia de uma coisa, do meu condicionamento físico atual. Que aí é o ponto onde acontece que eu sofria na corrida e que você sofre na corrida também. A gente não respeita o nosso condicionamento físico no treinamento quando a gente sofre na corrida, tá? Vou repetir.
A gente não respeita o nosso condicionamento físico quando a gente sofre na corrida. Por quê? Porque o sofrer na corrida você leva o teu corpo ao limite, você leva o teu corpo até onde ele não está acostumado a chegar. Só que no treinamento de corrida, esse estímulo não é o ideal. Ainda mais se você está iniciando ou você é um atleta amador que ainda não consegue correr 5 km continuamente, ou você faz 5 km, mas ainda sofrendo, 10 km ainda sofrendo, tá? Então, você não pode realizar treinos até sofrer, porque você está sobrecarregando o seu corpo e isso vai gerar pequenas lesões, dores e também um desânimo muito grande. Isso vai gerar o quê? Vai gerar com que a corrida vire uma experiência ruim para você e para o teu corpo, tá? Enquanto você está motivado, você consegue continuar indo treinar, mas quando você não está motivado, você acaba pulando o treino. Por quê? Porque aquele treino é sofrido, aquele treino é difícil. Fisiologicamente falando, o corpo ele demora muito para recuperar de estímulos fortes. Então, se todo treino que você faz até cansar, até sofrer, o corpo ele demora para recuperar, mas daí você faz um próximo treino, você não está recuperado ainda, você sofre de novo e vira um ciclo negativo. Um ciclo que você só vai se cansando, o treino cada vez vai ser mais difícil, porque você ainda não deu uma boa recuperação entre um treino e outro. Só que treinos até sofrer, você nunca vai conseguir recuperar da maneira correta. Por quê? Porque ele demanda muito tempo de recuperação, às vezes uma semana ou mais. Só que para você evoluir na corrida, você teria que treinar pelo menos no mínimo 3 vezes na semana. Então, como você vai recuperar uma semana, sendo que você teria que treinar mais vezes na semana? Não fazendo treinos até sofrer. Então, como é que não faz treinos até sofrer? Eu dei um exemplo um pouco do curso aqui que eu fiz, né? Depois eu segui estudando, segui aplicando em mim. Mas vamos falar agora de como não fazer treinos até sofrer. De maneira prática, de maneira muito prática. Para você parar agora de sofrer no teu treinamento, tem uma maneira que a gente divide em dois... Uma forma e a gente divide de duas maneiras, tá? Vamos lá. Parar de sofrer. Para parar de sofrer, você deve imediatamente agora, no seu próximo treino, próximo passo, ó, que você vai fazer, correr mais devagar. Vamos falar sobre o correr mais devagar. Se você tentar no seu próximo treino correr mais devagar, o teu batimento cardíaco ele não vai estar tão alto como ele está do jeito que você está correndo agora. O teu corpo ele vai aguentar correr mais tempo do que você está correndo agora. Então vai ser uma atividade um pouco mais fácil para o seu corpo e você vai sofrer menos. Você vai sofrer menos. Talvez você consiga correr 10 minutos a mais e continue sofrendo igual. Por quê? Porque pelo teu condicionamento existe um limite, tá? Mas essa é uma maneira a curto prazo de você parar de sofrer na corrida, é correr mais devagar. Agora, tem um outro problema. Às vezes a pessoa me fala, mas professor, eu tô correndo devagar, só que mesmo assim eu sofro muito, eu sinto dificuldade para respirar, é um treino muito difícil. O que você deve fazer? É uma outra maneira, que é colocar caminhadas no meio do seu treino, tá? Coloca caminhada, recupera no meio do seu treino. Um exemplo, você está correndo 10 minutos e 10 minutos te cansa muito, então vamos fazer um treino assim que você vai correr 4 minutos leve, mais leve mesmo, e caminhar 1 minuto. Depois corre 4 minutos leve de novo, caminha 1 minuto. Faz isso aí 4 ou 5 vezes. Você vai conseguir correr muito mais tempo do que se tentasse correr sem caminhar, tá? E você vai fazer um treino com muito mais qualidade. Quando você faz isso, o que acontece? Você consegue correr, treinar durante mais tempo. Numa intensidade leve, numa intensidade mais tranquila. Isso faz você ganhar mais resistência, faz você ter um aproveitamento melhor do seu treino. E quando você faz isso, por exemplo, se você treinou hoje, eu estou gravando esse vídeo aqui numa segunda-feira. Se você treinou hoje segunda, você descansa na terça-feira, mas você já vai estar muito bem para treinar na quarta-feira. Você consegue treinar bem na quarta-feira. Agora, se você hoje treina segunda
né? Corre mais rápido, corre até sofrer, corre até sentir falta de fôlego. Na quarta-feira você não vai conseguir treinar bem, porque você ainda vai estar recuperando esse treino. Então já estraga toda a tua semana de treino você correr até cansar, tá? Beleza? Professor, né? Daí surgem as perguntas através disso. Se você tiver pergunta, pode mandar nos comentários aqui, eu vou estar te respondendo. Professor, por que eu vejo então atletas mais experientes correndo até cansar, correndo até sofrer? Por que eles fazem e eu não posso? Não faz sentido isso. Faz total sentido, porque eles têm muito mais preparo que você. O corpo deles está preparado para fazer treinos, estímulos que eles são muito pesados e fortes. Só que de maneira regulada, de maneira intencional, tá? Quem já consegue correr 5 km para baixo, 5 km continuamente, 5 km para baixo de 30 minutos, 10 km aí para baixo de 1 hora, é muito interessante fazer treinos mais fortes, tá? Mas só que a gente distribui em pessoas que correm forte, pelo menos nessa proporção de 20, no máximo 20% do volume semanal de treino. O que é o volume semanal de treino? É a distância acumulada. Vamos supor que você treina aí 50 quilômetros na semana. No máximo 20% máximo de treino de corrida rápida, de corrida forte, que é a corrida que faz o corpo cansar. Então, se a semana tem 50 km, a pessoa corre 50 km na semana, aqui é no máximo 10 km de estímulo forte. Então, vamos supor que essa pessoa tem uma prova de 10 km nessa semana. Todos os treinos que ele fizer durante a semana antes da corrida vai ser de intensidade leve. De intensidade leve, muito leve. Por quê? Porque se ele correr mais do que 20% forte, ele não vai conseguir fazer a prova de 10 km forte. Porque vai faltar energia, porque ele já gastou essa energia. Então, eu estou dando aqui como um exemplo. Mas os atletas quenianos, aqueles que vencem as maratonas, os melhores do mundo, é 80% de treinamento leve, o restante é forte. É treino que vai até cansar, é treino que a pessoa sofre. Só que essa pessoa está preparada para sofrer. Agora, você que está começando a correr, que é iniciante, que não consegue correr nem 1 hora continuamente, não faz sentido nenhum você fazer treino forte, porque você não tem o corpo preparado para fazer treinos fortes. Imagina então você está fazendo todo o treino até cansar. Você está fazendo exatamente o contrário para evoluir. Você está fazendo com que o teu corpo sofra, você está com alto índice de ter lesão, você está aumentando o teu risco, tipo, uma proporção gigante, e você está simplesmente não evoluindo. Você está simplesmente não evoluindo porque você não está seguindo o treinamento que deve ser feito para você evoluir, tá? Para você não sofrer. Então, se uma pessoa de elite é máximo de 20% forte, vamos lá, se você ainda não corre 5 km, se você ainda não corre 5 km continuamente, a porcentagem ainda não corre 5 km, deixa eu escrever aqui, ainda não corre 5 km. De maneira contínua. A porcentagem de treino forte é 0%. 0%. Treino forte, treino até cansar. Você vai fazer 100% dos seus treinos leves. E o que é treino leve para quem ainda não corre 5 km continuamente? É correr leve intervalando com caminhada. Correr leve intervalando com caminhada. Treino após treino, aumenta um pouquinho a corrida, diminui um pouco a caminhada, até chegar nos 5 km. Uma pessoa que está do zero, que vai começar a correr agora, em 12 semanas, 3 meses, ela seguindo essa metodologia de treino aqui, ela consegue atingir os primeiros 5 km dela. Agora, se você já está mais de 3 meses treinando e ainda não atingir seus 5 km, saiba que você está treinando da maneira errada, você está fazendo os estímulos errados. E a culpa
talvez não seja a sua. Por quê? Porque muitas vezes você não sabe, é a primeira vez que você está se deparando com essa informação. Só que agora você tem essa informação. Então o teu dever é não cometer esses erros, é fazer treinos leves, tá? É contraintuitivo. É contraintuitivo, porque senão eu não precisaria nem dar essa aula aqui. Só que as pessoas, elas vão correr, elas acham que tem que correr até cansar, acham que tem que correr bastante, né? Agora vai começar 2023. O pessoal quer correr todo dia, promessa de ano novo, quero ficar fitness e tal. Ou seja, faz tudo errado, mas só que intuitivamente a gente acredita que é assim. Então muitas vezes a culpa não é sua, mas a culpa vai ser sua quando você sabe que é diferente. Por exemplo, quem está assistindo o vídeo agora, se você fizer os treinos errados daqui para frente, de acordo com as informações que eu estou te passando aqui, a culpa de não evoluir vai ser sua, tá? Mas como evoluir? Qual a estrutura de treino? Eu estou explicando aqui de maneira geral. Eu vou te passar daqui a pouco a maneira que você, o que você deve seguir, né? Que você vai conseguir aí realmente evoluir na corrida. Quais treinos e tudo mais. Fechou? Agora, se você já consegue correr 5 quilômetros, vamos lá, vamos pensar nos 5 quilômetros. Você já corre 5 quilômetros, mas você faz esses 5 quilômetros para cima de 30 minutos, tá? 5 km acima de 30 minutos, a porcentagem de treinos mais fortes, pesados, já não é zero, é 5%, já tá bom. Treinos fortes e 95% leve. Como é que é o treino forte aqui? Vou dar um exemplo de um treino forte. 10 vezes 100 metros correndo rápido por 100 metros caminhando. Esse é um treino forte. Claro que esse não é o treino em si. O que é a estrutura do treino? Você vai fazer um aquecimento. Você vai correr 1 quilômetrozinho leve antes. Daí vai fazer 10 vezes 100 metros correndo rápido e por 100 metros caminhando para recuperar. Depois 100 metros correndo rápido. Você não vai correr até onde você aguentar. Não. Você vai fazer uma parte rápida e vai caminhar. Uma parte rápida e vai caminhar. Um exemplo é esse 10 vezes 100 metros rápido por 100 metros caminhando. E aí você vai terminar o treino ou com uma caminhada de 10 minutos ou com uma corrida leve, tá bom? Para complementar o volume de treino leve no mesmo treino que é forte. Um treino que é forte, vamos pensar aqui no exemplo desse treino. De 1 km para aquecimento, para aquecer, daí 10 vezes 100 metros correndo forte por 100 metros caminhando, tá? E 1 km leve. Isso aqui dá 2 km, mais um dá 4 km no total. 4 km no total. 10 vezes 100 metros forte dá 1 km. Dá 1 km forte. Dá 1 km caminhando, né? E 2 km correndo leve. Ou seja, 20% do treino foi forte. O restante foi muito leve. 20% desse treino foi forte. Agora, os outros 2 treinos da semana, que quem está aqui tem que treinar pelo menos 3 vezes na semana, são leves. Então, vai dar 5% de treino forte aqui. Tá? Entendeu? Então, pega. O treino forte, ele não tem que ser inteiro forte. É uma parte. Tá? Não existe treino... existe sim treino 100% forte. É uma prova. Uma prova de corrida. Tá? Quando você vai fazer uma competição, né? Vai participar de uma prova, aí sim vai ser 100% forte. Apesar de que você tem que fazer um aquecimento antes da sua prova para você correr bem. Então é interessante você, antes de uma prova de 5 km, de 10 km, você fazer 1 km, 2 km leve para descansar, tá bom? Mas conseguiu entender aqui que um treino forte, ele não é 100% forte. Um treino forte, nesse caso aqui, 20% dele é forte, o restante é leve, tá? Essa é uma estrutura para quem corre 5 km acima de 30 minutos. E mesmo que já corra 10 km e tal, mas eu só te dou um referencial de 5 km acima de 30 minutos, tá? Porque é uma pessoa que ela precisa ainda melhorar o condicionamento. O condicionamento ainda não está dos melhores. Precisa melhorar, tá?
O ideal é você estar correndo 5 km abaixo de 30 minutos. Dependendo de alguns casos, se a pessoa ela já tiver aí mais de 60 anos, ela já vai ter mais dificuldade, então ela correndo 5 km para cima de 30 minutos está legal, mas menos de 60 anos, ainda mais se for mulher, que tem um pouco mais de dificuldade. Então mulher, vamos lá, acima de 50 anos tem também dificuldade um pouco de fazer 5 km abaixo de 30 minutos, mas antes disso, homem e mulher, tem que estar correndo 5 km abaixo de 30 minutos para estar com um condicionamento bom. E é super possível, basta você seguir o caminho correto. Vamos falar aqui de 5 km abaixo de 30 minutos. Não, vamos pensar entre 25 a 30 minutos. Porque abaixo de 25 minutos é outra coisa. 10% dos treinos devem ser fortes e 90% leve. Que aqui um treino forte já pode ser 3 vezes 1 km rápido por 100 metros caminhando. Mas daí tem aquecimento, aquece 2K e desaquece 1K. Então, aqui, menos de 50% do treino vai ser forte, tá? De um treino. E essa pessoa pode treinar 4 vezes na semana, por causa do condicionamento dela. Então, basicamente isso, tá bom? E qual é a relação disso de não sofrer nos treinos? É seguindo essa estrutura de treinamento que você vai fazer para não sofrer no seu treinamento, né? Porque o restante do treino aqui vai ser leve e você não vai sofrer. E eu tô falando de cada condicionamento aqui, tá bom? Vou dar um exemplo desses condicionamentos. Se você tiver um condicionamento diferente, pode colocar nos comentários. Mas se você estiver fazendo 5 km abaixo de 25 minutos, vai ser entre 15 a 20% de treinos mais fortes, tá bom? Do teu volume semanal. Agora, vamos lá, qual que é o melhor caminho, né? Eu tenho que ficar fazendo essas contas e tal. E, eu queria estar fazendo um treino que funciona. Professor, passa o treino aí pra mim. O treino, ele depende de duas coisas. Ele depende, primeiro, eu vou falar do objetivo, do teu objetivo na corrida, tá? E pelo objetivo seria muito fácil passar treino, seria muito tranquilo. Tá? Porque existe uma metodologia de treino para cada objetivo, mas não tem tantos objetivos. É 5K, 10K, maratona, meia maratona, emagrecer, fazer uma ultramaratona, tem vários objetivos assim, né? Só que para cada objetivo, o treino ele vai variar de acordo com o teu condicionamento físico atual. Vamos pensar só no teu condicionamento físico agora. Que ainda tem teu histórico de treinos que você está acostumado a fazer, mas o teu condicionamento. O condicionamento de uma pessoa em relação a outra é diferente. Você tem teu condicionamento é praticamente único, tá? O condicionamento que você tem hoje, a tua situação atual. Então, o treino ele deve ser baseado no teu condicionamento. Então, por isso, o que eu faço com meus alunos do Oliver Club? Eu faço uma avaliação com eles, uma avaliação de condicionamento para prescrever os treinos para a pessoa alcançar o objetivo, tá bom? Então, igual aqui eu dei exemplos de treino, uma pessoa que ainda não consegue correr 5 km, ela deve fazer um tipo de treino. Só que eu divido em 5 níveis de condicionamento pessoas que não fazem ainda 5 km, em nível baixíssimo, em nível baixo, em nível médio, em nível bom e nível ótimo. Só de quem ainda não faz 5 km. E tem nível de condicionamento para quem corre acima de 5 km, né, 5 km acima de 30. Tem vários níveis de condicionamento. E para você fazer o treino certo, vai depender desses níveis. Então precisa o quê? Alguém precisa te avaliar. E quem que avalia você? Um treinador. Agora você realizar treino sem avaliação, a grande chance que você está errando nas intensidades que você está correndo é grande. Porque, o professor falou para correr leve. O que é o leve para mim? Qual que é a corrida forte para mim? Eu, através de uma avaliação, eu sei dizer, a pessoa tem que correr em tal velocidade, corrida leve. A corrida forte é em tal velocidade. Agora, sem avaliar, a gente não sabe. E a avaliação é do condicionamento físico, que cada pessoa tem diferente uma da outra, tá bom? Então, o melhor caminho para você evoluir na corrida e parar de sofrer é você ter o acompanhamento de um treinador, tá? Pode ser o meu acompanhamento, mas pode ser o acompanhamento de outro treinador que você confie,
tá bom? O treinador vai te avaliar e vai prescrever os seus treinos e basta você executar e você vai aí ver a evolução. Agora, o pior erro que você pode cometer é você ficar tentando treinar sozinho. É você tentar descobrir qual treino que é correto. Você está assistindo aqui dicas, né? Você está vendo aqui as dicas que eu estou dando e tal. Mas eu tenho certeza absoluta que você não vai conseguir esquematizar tudo isso. Até porque foram anos de estudo, vários cursos, não só no Brasil, fora, que eu fiz para aprender tudo isso. É todo um trabalho, é prática, mais de 1.000 alunos eu prescrevi treinamento durante aí 12 anos de treinador, né, que eu tenho até agora. Ainda é pouco, quero ter muito mais. Então, imagina, né, se muitas vezes eu não tenho 100% de segurança que um treino funciona, porque o treino ele varia muitas coisas, às vezes eu tenho que adaptar os treinos dos alunos, porque às vezes o primeiro treino que eu passo para eles não é o melhor, por isso que eu tenho que acompanhar e corrigir. Como é que você, sem o conhecimento da área, vai conseguir estar fazendo os treinos corretos e evoluindo? É difícil. Por isso, a melhor coisa que você pode fazer é um investimento. É um investimento, é você ter o acompanhamento de um treinador, tá? É você ter o acompanhamento. Você vai receber os treinos corretos, vai ter avaliação, vai ter feedback dos treinos, você vai ter um acompanhamento aí de um profissional. A melhor coisa, se você quiser melhorar na corrida. Agora, se você quiser continuar sofrendo, vai tentando sozinho. Fechou? Pessoal, dúvidas? Me manda aqui nos comentários. É isso aí.